Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, episódio esse comemorativo, 50 episódios, então estamos até gravando com vídeo. Temos ele, Júlio Lobo, aqui, um prazer ter você aqui. Legal, muito bom. Adoro receber convites de conversa e hoje vamos conversar um pouquinho, então. Maravilha. Temos também comigo o Felipe, investidor descentralizado. Quanto tempo que eu não vejo sua cara, Felipe? Ah, pior que é, né? A gente conversa sempre, mas é dificilmente por vídeo, né? Pois é. Faz parte da privacidade, entendeu? Tem todo aquele. Júlio, para pessoal mais ligado ao Bitcoin, criptomoedas, Uhum. privacidade, que ainda não lhe conhece, se apresente um pouquinho para a gente. Vamos lá. De forma breve, eu estou há 12 anos criando conteúdo dentro da área de preparação contra desastres, né? Fui um dos precursores dentro do mundo do sobrevivencialismo no Brasil, o mais conhecido como Prepper, o movimento Prepper ou Survivalism lá nos Estados Unidos, Inglaterra e semelhantes. Aí eu trouxe isso para o Brasil, começando a traduzir um pouco disso para cá. Fui adaptando para a realidade brasileira com base no que eu acredito ser um caminho viável, né? E hoje estamos aí já há 12 anos fazendo isso, né? Eu trabalho desde a parte de defesa, resgate, autossuficiência, sobrevivência, e inclusive a parte da liberdade, que é um dos princípios básicos para a sobrevivência, né? Além disso, sou instrutor de tiro, e também, naturalmente, sou psicólogo, né? Então, tem algumas passagens aí por diferentes ambientes, né? Que me dão uma perspectiva bastante pragmática sobre o que é a sobrevivência humana, né? Ah, com certeza. E recentemente, o que nos trouxe a esse feliz encontro foi a sua ida ao Twitter e dizer dos Bitcoins. Como chegou ao Bitcoin? Conta um pouquinho Na para gente. verdade, desde. Caramba, eu lembro que eu tinha. Todos nós temos uma história semelhante, né? Lá por 2012, eu comecei a ouvir desse negócio e falei: olha, um dia eu vou pesquisar. O tempo passou e então eu fico me perguntando: nossa, por que não olhei naquele tempo, né? Todos nós temos uma história semelhante. Mas eu sempre fui muito ligado em tecnologia, né? Eu sempre gostei, eu brinco dizendo que eu sou um nerdola mesmo. Eu gosto de tecnologia, gosto de tudo associado a isso, não num nível profissional, é mais um nível entusiasta. E eu sempre me atraí à ideia de uma moeda, né, ou um meio de troca que não fosse baseado no dinheiro que nós temos hoje. Né, dadas as condições que nós vivemos no mundo atual, é difícil de você depender de uma moeda. Não é à toa que eu fui para o lado contrário. Né? Hoje eu acumulo metais preciosos, chumbo, né, e alimentos. Né? Então eu fui para um lado bem prático e pragmático. Só que Uhum. eu sabia que isso não era o suficiente, porque tudo isso é um bem físico, confiscável, e obviamente alguém pode chegar, entrar na minha casa e roubar tudo que eu tenho. E o que me atraiu na ideia do Bitcoin é exatamente essa concepção de ser inconfiscável, né? Hoje, como pai de duas filhas, eu preciso garantir que elas tenham que comer amanhã. Uhum. Então, eu preciso diversificar a minha ideia de o que é manter algum tipo de reserva de valor. Então, eu olho para os Bitcoins hoje como mais uma ferramenta na minha caixa, né? É a chave de fenda junto com, né, a parafusadeira, junto com outra coisa, entende? E um cantinho especial para hard wallet para ficar ali. Exato. Inclusive a minha, eu comprei uma agora que me recomendaram. Eu sou muito leigo no assunto, né? Me recomendaram agora da One Key. E aí eu comprei, deve dar para chegar, vou ver como funciona e vou tentar entender. Não é como se eu também tivesse toneladas de dinheiro para colocar ali dentro, mas Mas, é mais uma prova de conceito, entende? sim, sim, Quem te aprendizado. recomendou? Você pode falar? Ah, cara, ele usa nomes diferentes aqui. O Steam, eu não sei. Enfim, é um dos Tá. caras. Enfim, ele disse que a única falha dela é que ela tem Bluetooth nativo e tal, mas enfim, achei interessante. Falei, tá, como eu não vou colocar grandes quantias ali dentro, eu vou comprar, porque o meu intuito é produção de conteúdo em cima disso para também popularizar esse acesso para outras pessoas, né? Então eu vejo mais como um investimento de produção do que investimento em patrimônio próprio, entende? Entendi, não. É porque existem várias possibilidades, né, de wallet e tal, mas é viável, Uhum. porque eu não conheço, assim, eu nunca usei. Ah, tá. Entendi, entendi. Mas é É, isso, a princípio essa é a minha ideia, né? Quando eu vi o Bitcoin, eu falei, cara, eu acho legal, só que eu tenho uma síndrome de professor, né? E é uma coisa que sempre me coloca em problemas, especialmente, bom, vocês acompanharam recentemente o podcast lá com o Renato, né?
Quando eu tenho acesso a um conhecimento que eu acho interessante e que pode ajudar pessoas, eu olho para isso e falo, cara, como é que eu propago isso para mais pessoas? Como é que eu posso mostrar para outras pessoas algo que elas ainda não conhecem de uma forma que elas entendam? Porque comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que os outros entendem. Se eu chegar aqui e ficar uma verborreia de verdades e eu não levar em consideração o contexto em que você está, você vai se fechar para mim e eu vou estar falando com a parede, né? E é isso que acontece muitas vezes quando eu vejo nos discursos mais extremizados, que nem o do Renato. Nenhum tipo de ressentimento contra ele, eu só não concordo com a didática dele, né? Mas por outro lado, eu fico pensando, cara, como é que eu faço? Como eu sempre uso o exemplo, né, da pra tia do Zap se convencer de que esse é um caminho positivo. Porque eu não quero a riqueza só para mim, pô. Eu não quero, como dizem, né, a nobreza do futuro só para mim. Não, pô. Eu quero que todas as pessoas tenham acesso a isso, para que elas possam ter chance também de proteger seus patrimônios e lutar pelas suas próprias liberdades também, né? Ou não. Assim, desculpa, não sei se Fala aí. ter acesso ao conhecimento, né? Uhum. Eu também sofro dessa síndrome de professor, porque eu sou treinador, sou professor, dei aula em universidade, tudo, mas é que a pessoa tenha o acesso ao conhecimento de uma maneira que fique claro para ela. Depois a decisão dela é Exato. absolutamente individual. Mas Exato, mas esse índice de tentar chegar de uma forma que seja acessível para todos, seja de uma forma mais técnica para uns, seja de uma Uhum. forma mais básica para outros, mas tentar levar esse conhecimento. E eu acho que essa é uma briga que a gente tem. Eu acompanho o seu canal também há muitos anos. Deixa eu fazer o meu momento fã e te explicar como eu cheguei até você. Aham. 2014, eu mudei para um apartamento, que era uma situação que eu tinha casado, mas o divórcio Uhum. aconteceu semanas antes de mudar para o apartamento. Então Bah. foi meio traumático nisso. E eu fui reorganizar a minha vida, né? E nessa reorganização da minha vida, eu estava olhando para a varanda, que aqui hoje, meu outra, aqui, eu mudei de país, tá, mas fica exatamente aqui do meu lado, eu ficava exatamente na mesma posição do computador. E eu olhei aquilo, tinha uns cactos que eu tinha trazido da casa do meu pai, eu olhei e falei, cara, eu precisava plantar alguma coisa, sabe, Hum. cultivar alguma coisa. E aí fui buscar no YouTube, cheguei num vídeo de um cara fazendo um jardim, uma horta em Uma casa horta com suspensa. suspensa. Essa mesmo que eu cheguei. Aham. Não fiz uma horta suspensa, mas plantei tomate, cebola, uma série de coisas que hoje eu planto aqui também quando é Uhum. safra, né? Aqui em Portugal Uhum. você tem uma entre safra, você não tem Sim. entre safra como você tem no Brasil, então agora nada se cresce. Mas Uhum. levei isso para a vida e graças a Bitcoin, que veio também com esse pensamento, hoje já tenho planos de ter um lugarzinho com um pedacinho de terra onde eu possa ter uma hortinha, criar umas Uhum. galinhas e ter parte disso. Então, é, eu não sei se você gosta de ouvir esses relatos, mas é uma das coisas do tipo assim, a gente não tem noção e ideia de onde o nosso conhecimento vai parar. Não, é verdade, assim, ó, uma das coisas que me fez manter, porque a gente recebe muito hate, é normal, né, é esperado que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, né, isso é óbvio. Ah, Ah, mas o muito bem ponto, colocado. mas o ponto é que o que eu observo é que chega um determinado momento onde você sabe que você faz um bom trabalho. Eu tô há 12 anos vivo na internet, cara. Eu sou um dinossauro de criação de conteúdo na internet. Então, eu sei onde eu tô pisando, eu sei quais são os meus inimigos e eu sei que eu faço um bom trabalho. Porque se eu não fizesse, eu não tava mais lá, cara. Seria impossível achar que eu cresci por sorte sendo ruim, né? Então, eu sei que eu sou bom com isso. Então eu preciso usar isso ao meu favor. E é como eu falei anteriormente, né? Eu entrei nessa ideia dos bitcoins porque eu vi uma falha tremenda no mundo do Bitcoin, assim como eu vi uma falha tremenda no mundo do tiro, como eu vi uma falha tremenda no mundo do tracking, que é, cara, o péssimo costume da bolha falar só pra bolha. Ou seja, o cara só fala para quem já sabe, ele prega só pro crente, pô. Entendeu? Qual é a graça de eu abrir uma live só com sobrevivencialistas e falar de sobrevivencialismo? Você entendeu? É só para isso para mim é masturbação de ego. Olha só, para todo mundo falar, olha como você é incrível, nossa, você é demais, olha, ele fala a verdade. Eu Para, preciso né? anotar isso. Deixa eu É, só deixar claro assim, a gente não teve papo
prévio antes, eu não falei para o Júlio Não. falar isso, tá? Porque É, assim, eu isso sou, será comentado, isso viu? será comentado muito. Whatever. Eu realmente não posso me importar mais, porque além de bitcoins eu Nem tenho deve. outros meios para me proteger. Mas o ponto principal, melhor dizendo, se não é um problema, tá aqui, ó, pronto. O grande problema Né? principal, na minha concepção que eu vejo, e assim, ó, cara, pô, eu sou psicólogo, cara, e assim, o que eu mais observo hoje, dentro da minha prática clínica, e eu estou cada vez mais aprofundado dentro da prática clínica, e há muito tempo lidando com vários casos diferentes, o que há de sofrimento de pessoas que não sabem por que estão vivas, não é brincadeira, cara. Sabe o que eu observo? E olha que loucura. O cara, ele luta pela ideia do Bitcoin, ele luta pela liberdade, mas ele não sabe para que ele quer isso. Ele luta pelo lutar e não pelo ganho da batalha, entende? Então, Uhum. beleza, mas para que você quer isso? Como é que você quer viver a sua vida? Será que realmente o caminho da raiva e da loucuragem vai te levar onde você quer? Porque até onde eu entendi, os grandes professores da humanidade sempre falavam de forma moderada e calma. Até onde eu entendi, quem fala de forma brava, historicamente falando, tem a tendência a matar milhões. Né? Então, você percebe que há uma quantidade de repetições ao longo da história. E eu não vou cair nesse erro. Para mim, a maior ameaça ao futuro do Bitcoin são os Bitcoiners, os bitcoinheiros, melhor dizendo, né? Ah, Porque eles se fecham a uma bolha muito complicada, onde eles ficam ali naquela seita estranha e não trazem esse conteúdo de uma forma que seja mais viável. E eu entendo, sim, que existe esse sonho da nobreza. Para mim, isso é síndrome de pinto pequeno, mas na minha concepção primária, você apostar na ideia de que você é o futuro é uma prepotência sem tamanho. Amanhã você vai atravessar a rua e morre atropelado por um bêbado. Então, é um pouco demais para mim. Mas, por outro lado, se você tem algo bom na sua mão e não quer compartilhar, você é um arrogante. Você não é uma boa pessoa. Entende? Então, eu vejo que, na minha concepção, quanto mais eu entrei nessa toca de coelho, eu falei, cara, isso aí vai dar ruim, eu vou tretar com todo mundo. E eu já sei que eu vou tretar com todo mundo, porque o meu pensamento é muito dissonante, pô. não, cara, mas foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. O Hugo me conheceu por eu apresentar uma ideia onde eu vim falando assim, olha, talvez quem está iniciando não vai entender a tese do Bitcoin pelo fato de ele ser muito volátil. Quê? Você é doido? Como assim? Aí sim, aí vieram xingamentos, essas Uhum. coisas, né, que foram Sim, gerando sim, os resultados, né? E foi daí que o Hugo me conheceu, por sinal. Mas eu sim, também sou por esse lado, a gente tem que ir devagar. Eu acho que a ideia do Bitcoin ela é maravilhosa. Ela é sim, sensacional, ela é revolucionária, etc. Mas a forma como você vai introduzir isso para algumas pessoas pode ser direto no Bitcoin, mas para outras não. Tem gente que não vai entender. Olha, tem uma moedinha virtual e você não saca ela em nenhum caixa eletrônico, a pessoa não vai é. aceitar. Eu entendo que Então, existem duas posturas diferentes: a postura da pulverização da ideia e a postura da retenção da ideia. Eu entendo, né? Existem pessoas que não vão pregar sobre esse assunto, não vão falar sobre o tema Bitcoin, porque eles de fato acreditam que isso é melhor manter entre eles para que eles tenham esse valor acumulado e com o tempo eles se tornem de fato mais importantes com isso, né? Eu entendo. É uma estratégia. Entenda que tudo que eu estou dizendo aqui como eu sempre digo, eu posso discordar de você, mas eu nunca vou te proibir de falar, né? Essa é a regra principal. Eu prefiro que você não goste de mim porque eu sou sincero do que goste de mim porque eu tô te mentindo, né? Não faz sentido. Então, eu vejo assim que a grande dificuldade é que o cara que está no mundo da tecnologia, ele acha que os outros entendem quando ele fala simples, mas o nível de simplicidade que ele tem que atingir está muito mais embaixo. Entende? uhum. Como eu disse, cara, eu vou fazer um tutorial agora. Eu já estou escrevendo o roteiro do segundo vídeo a respeito de Bitcoin lá para o sobrevivencialismo, onde eu vou fazer o passo a passo de como comprar Bitcoin numa corretora, como passar para sua carteira Lightning ou carteira on-chain, quais são as repercussões disso, quais são as dificuldades, um passo a passo. Ai, Júlio, mas isso não é certo, porque a corretora e porque aí a Wallet of Satoshi é custodial. Whatever. É só o começo. Entende? Você raspa a superfície, é a balinha com droga que o traficante dá pro cara virar drogado. É, é, Mas é, é isso, né? Essa é a lógica que eu aplico no é, processo instrucional, entende? é. sim, e tem que ser assim, né? Você tem que mostrar para a pessoa a maneira mais fácil, mostrar os prós e os contras. Eu também tive uma certa crítica em relação a isso, justamente o que eu falei para a pessoa assim, compra na corretora e deixa lá. Aí os caras, como assim? Mas isso aqui. Deixa. O incômodo vai fazer ela tirar de lá.
Vai falar, Sim. cara, isso já é alguma coisa mais relevante. Isso aqui tá seguro aqui mesmo? Você Uhum. entendeu? Assim, então, assim, o passo de você colocar skin in the game e ter faz Uhum. você buscar, agora eu tenho. É a mesma coisa com uma arma de fogo, é a mesma Mesma coisa coisa. com uma plantação. Você vai plantar um negócio e fala assim, tá, agora essa planta faz sentido para mim. O que que eu preciso fazer nela? Então, Exato. Uma vez com o equipamento em mãos, uma vez com o recurso em mãos, há uma tendência natural de você se aprimorar. Né? Você comprou uma bicicleta, cara, a primeira coisa que o cara vai procurar é onde é que eu pedalo, como que eu faço, que peças que eu vou comprar, e assim vai indo. Então, a gente tem que seduzir as pessoas nessa proposta, entende? Quando eu digo seduzir, é realmente falar assim: olha que legal, cara, testa você também, você vai achar interessante. E a pessoa vai sendo lentamente compreendida nesse processo. Eu digo isso porque eu vejo os dois lados da moeda. Né? Hoje, o sobrevivencialismo ele se especializou em trazer temas muito nichados para um público muito amplo. Né? Então, por exemplo, quando a gente começou a falar de armas de fogo, grande parte do nosso público não sabia de arma de fogo. E hoje a gente tem um bom conteúdo lá dentro sobre esse assunto. Né? Quando a gente fala de, sei lá, criação de tilápia em caixa d'água, a gente só pegou o mundo lá da aquacultura, da uhum, piscicultura, e jogou para dentro de um público extremamente amplo. Né? E o que eu quero fazer é a mesma coisa. Eu quero pegar um mundo, não vou dizer das criptomoedas, porque tem muita coisa aí, né, envolvida nesse termo, né? sim. Mas eu quero pegar o mundo do Bitcoin e falar assim: ó, gurizada, isso aqui existe, é assim que você usa, bota na caixa de ferramentas. O Júlio não vai ficar ali, viva o Bitcoin, nossa, olha, Deus enviou esse negócio para você. Não, é mais uma ferramenta. Entende? Assim como hoje, no mundo lá dos armamentistas, tem um cara que isso aqui é o caminho para a solução da liberdade. Não, cara, isso aqui só é um projétil que você dispara em alguém para neutralizar uma pessoa. Ponto. A grande questão é que me falta crença de que, especialmente, a internet brasileira atual está pronta, em termos de maturidade, para lidar com essa nova popularização. A impressão que eu tenho, especialmente o X, que é construído como uma plataforma de gerar muita raiva, né? Uhum. Ela gera muita polarização, né? Eu não sei se isso vai ganhar atração porque afasta muita gente. E especialmente afasta o homem bom, de maneira mais ampla. É um assunto um pouco complexo, mas se vocês Sim. quiserem, eu posso tentar me explicar. Mas como? Agora eu fiquei curioso, né? Assim, Sabe por que que a sociedade como não que se entrou em afastaria? colapso hoje? Porque você tem um cara subindo no poste para trocar luz, você tem um cara limpando fossa, você tem um cara que está lá no metrô batendo martelo numa peça que quebrou porque ele tem filhos esperando por ele em casa. O mundo hoje, ele não roda pelos pensadores. O mundo não roda pelos teóricos. Ele roda pelo que eu considero como o homem bom lá na visão de Chesterton. É o homem ordinário. O homem que tem uma vida comum, uma família comum e um trabalho comum. Esse cara, ele mantém os pilares fundamentais da civilização. E é esse cara que eu tenho que convencer. Agora, se eu chegar para esse cara e falar assim, você é um porcaria, porque quando você é assalariado, você financia o Estado, que é uma máfia, e você é um. Caraca, eu não vou conseguir isso. Você entendeu? O mundo não vai mudar enquanto a base que sustenta essa sociedade não comprar essa briga. É somente quando o homem de família, sem, né, no pun intended, lá com os memes de internet, né? Quando o homem de família, Tá doido. Aí não. ele, ele, ele entende uma proposta e a leva para o coração. Quando o cara trabalhador que está lá matando um cachorro por dia para sobreviver, fala assim: oh, isso aí é importante, cara, eu preciso defender isso aí. Pronto, mudamos a sociedade. Entende? Era profundo. Uhum. Na verdade, é mais simples do É, que parece, se você for para Sim, pensar. é mais simples do que parece, mas assim, é simples, mas a abordagem se torna complexa. Exato. Não é uma abordagem nichada, né? Exatamente, mas aí que é o pulo do gato. Porque se a gente pegar para explicar Bitcoin para o pedreiro que está levantando tua casa e ele entender, pronto, cara, você mudou o mundo. É esse salto, entendeu? Porque, mas aí é impossível, Júlio. Não, não é, cara. O cara faz Pix, pô. Exato, Entendeu? exato. não é impossível. Eu Ele fiz não isso com precisa eletricista. entender. Aí, ó, ele não precisa entender como o Banco Central funciona para usar o real. Não, Entende? não. Sim, O erro, na minha concepção, tá um pouco no que, desculpe o termo, mas eu não consigo colocar de outra forma, na punhetagem.
O cara ele não pode só falar da moeda como uma proposta de moeda simples. Ó, isso aqui é um númerozinho que você joga pro teu amigo que é um númerozinho. Ele tem que falar, meu Deus, do código e da mineração. E aí ele fala tanta coisa que assusta o cara. Entendeu? Seria a mesma coisa você falar assim, ó, pessoal, isso aqui é o real. O real é uma moeda que foi fundada, blá, blá, blá. E só para o cara poder comprar pão, você faz uma aula instrucional com o cara. Ele vai largar a mão, ele não ia comprar pão usando o real, entendeu? Nós ganhamos a mente das pessoas pela conveniência e praticidade, nunca pela complexidade. É exatamente o oposto. Você pode adorar o complexo, e o sinal da arte humana, na minha concepção, a expressão do divino é a complexidade, né? Ou seja, de uma forma incrível, mas o ápice da elegância é a simplicidade. Então é você pegar algo extremamente complexo e deixar ele tão óbvio, tão básico, que você fala: caraca, é isso, entende? Esse é o objetivo que eu tenho dentro dessa jornada, não só desse mundo de bitcoins, mas especificamente no sobrevivencialismo, né? Às vezes é isso que tá faltando, cara, porque não sei a sua opinião, né? Mas eu penso isso também na hora de tentar fazer alguma coisa, apesar de ter menos pessoas e tal, em termos de seguidor, etc, né? Mas simplificar. Você acha que Uhum. essa galera complica demais, no geral? Não, veja só, entenda que eu não coloco má intenção nisso, tá? Não, é para É te importante aprender fazer mesmo. sim, é importante fazer ressalvas para que a pessoa não ache que eu discordo e eu acho que o cara está errado. Não, existem professores de diferentes níveis. O que está havendo é uma falha de concepção didática. Com quem você quer falar e qual é o objetivo que a sua fala vai causar. Simples assim. Então, se você vai falar com uma pessoa iliterada no mundo do Bitcoin, você não pode começar falando que o Estado é uma quadrilha e que tortura usando seus impostos. Você não pode, porque o cara não vai, ele vai se fechar para você. É a mesma coisa, usando a analogia agora do meu mundo, é a mesma coisa que o cara quer se tornar sobrevivencialista e ele chega para o amigo dele e fala assim: "Ó, sabia que um dia o mundo vai acabar e a gente tem que se preparar". Não, não é isso, pô. Sabe? Existem formas diferentes de falar a mesma coisa. E como eu disse, né? De um lado você tem uma mola que levou muito, confundiu liberdade com libertinagem, virou um mundo de veludo estranho, onde a verdade é relativizada, e é natural que uma vez que esse mundo estranho surgisse, como a mola já empurra, ela também vai ser empurrada ao contrário, nós teremos o extremizado, né? O outro lado da moeda, que é o cara extremamente severo nas opiniões, que são aqueles que hoje você vê muito no X, que confundem rudeza e grosseria com virtude, né? Então, existe o caminho do meio, pô. Existe o caminho do meio onde a gente pode falar de forma educada, moderada, tranquila, né? E conseguir cumprir um objetivo que vai ajudar a todos nós, né? Pelo menos essa é a minha visão, né? Não, eu concordo, eu acho justo. Acho que é um caminho que a gente tenta seguir até para trazer outros conceitos para essa galera que está por fora, porque assim, né, eu acho que a gente precisa mesmo usar Bitcoin transacionar e tal. Tem gente que eu falo isso, Uhum, pessoal, né? Nossa, isso é maluco, porque é só para guardar, né? uhum. Enfim, mas eu acho que a liberdade está em você transacionar, então você tem que. E tem gente que tá Você fazendo, né, cara? Ó, tem, agora, tem. ainda agora em dezembro eu vou descer lá para a cidade de Rolante, vou conhecer como funciona, vou querer pagar tudo na Lightning, quero ver como funciona, quero ver como as pessoas reagem a isso, quero entrevistar algumas pessoas, eu quero ver se é viável mesmo, né? Para ver se de fato, será que é possível criar uma economia circular interna numa cidade só com bitcoins? Eu quero ver, entende? Ou Alguém já está fazendo, né? já tem gente fazendo, acho que não só em Rolante, parece que tem em Jericoacoara também, tinha Jericoara, mais né? um Acho que outro é, né? lugar. Isso. Tinha Não. mais um outro lugar que eu não lembro aonde. Assim, a ideia é maravilhosa, assim. E por sinal, você já tá, tipo, usando Lightning, já entende, é tranquilo, com Sim. facilidade, Eu zero não, problema. é que assim, ó, eu não entendo aquilo que eu não pretendo me aprofundar, né? Não é prepotência, mas é que eu gosto de aprender novas coisas, né? E eu não entrei no mundo da mineração, nem quero entrar nesse buraco, né? Eu entendi os conceitos básicos, eu criei o glossário, né? Ou seja, quais são os termos principais, como esses termos se correlacionam, como eu uso toda essa teoria para aplicações práticas, aprendi o prático e agora eu vou repassar o prático para as pessoas, né? Então eu sempre faço um mapa conceitual, digamos assim, não, um mind map na minha cabeça quando eu estou aprendendo um novo conteúdo, né?
Então, não, tem horas que eu vejo vocês compartilhando umas paradas, né? Que assim, eu falo assim, cara, isso é grego para mim. Assim, ó, o ETH com não sei o que passou não sei o que lá, um monte de termo, eu falo assim, não, não, isso não me pertence. Porque aí entram no nível que eu não quero entrar. Porque se eu começar a entrar nesse nível, eu me desconecto com o nível do iniciante, entendeu? Sim. Acaba, você acaba perdendo certos traquejos do iniciante para poder passar isso de uma forma direta. Você falou Uhum, da não mineração, uhum. mas há um interesse de vocês aí em gerar energia elétrica, em gerar a própria energia ou algo nesse sentido? Porque vocês têm Sim, é um água aí, né? processo. Nós temos uma nascente dentro do nosso terreno, né? Nós já temos a internet do tio Musk, né? E nós já temos um banco de baterias que segura aí 12 a 13 horas de internet, mesmo sem sol, né? O que é o suficiente para começar. Mas a brincadeira começa a ficar mais séria daqui um ano ou até 2 anos, né? Se tudo der certo, ano que vem eu começo a construir minha casa. Final do ano, o meu objetivo é estar com a casa 100% funcional. E aí, com tudo que tem direito dentro do glossário sobrevivencialista, né? Mas o principal é que sim, ela vai ser totalmente off-grid, desconectada, né? De qualquer sistema. Óbvio que as conexões únicas que eu vou ter é com a internet, né? Porque a água é do Uhum. terreno e o solar vai ter banco de bateria e tudo mais, né? Não, eu tô dizendo isso porque recentemente a gente entrevistou um grande fã seu, inclusive, Berna Cripto. Ele cria Hum, conteúdo de mineração uhum. e Ele ele já até se também. dispôs para falar comigo. Isso. Então, assim, recomendo você conversar com ele porque às vezes você acaba ganhando dinheiro para gerar energia, entendeu? Então, Hum, é uma situação que cria até na sua microeconomia aí, né, das pessoas, uhum, vira uma fonte de renda. Você pode usar esse calor da mineração, por exemplo, para aquecer a água na piscicultura. Então, uhum, a sua própria água de banho. Então, tem todas as uhum. soluções assim. Ele é um cara preparado para isso. Então, assim, talvez valha a pena vocês baterem um papo. Ele também produz conteúdo. Então, assim, seria um negócio legal dele produzir o conteúdo voltado para mineração. Eu acho que Sim, sim. uma coisa interessante aí para vocês, porque foi um outro ponto que me fez revisitar o sobrevivencialismo, foi justamente algo que eu fiz. Eu tenho ASIC de mineração, secando fruta, fazendo jerk beef, que são coisas que você pode manter por tempo, né, em Sim. alimentação. Não, é verdade, faz sentido. É. Então assim, vocês podem fazer isso até por questões sobrevivencialistas, de fazer comida nesse sentido. Eu seco roupa com isso, porque aqui agora é inverno frio. Uhum. Eu usaria a máquina de secar roupa, eu não uso a máquina, eu uso o ASIC de mineração. Então, assim, não é uma coisa que me paga a energia que ele usa, mas assim, eu já ia Claro. gastar a energia de qualquer forma, então eu acho que Uhum. uma coisa nessa abordagem sobrevivencialista, vocês seriam o único a produzir algo nesse sentido. É E. legal conhecer a proposta, de fato, né? A grande questão é que eu tenho que muitas vezes, quando se trata do Bitcoin, tem um problema sério, né? Porque eu vou até certo ponto, porque o meu receio é que a tecnologia continua sendo tecnologia e ela vai se tornar obsoleta e as coisas quebram e ela é muito mais frágil, sei lá, de eu ter um estoque de lenha com fogão a lenha em casa, entende? Uhum, Então, eu acabo tendo um olhar mais purista no sentido de que algumas coisas, elas não precisam ser substituídas, né? Então, se um dia, por exemplo, sei lá, eu quiser botar no meu root cellar lá 20 máquinas de mineração, aí me dá louco, eu vou botar. Mas, caso contrário, eu vejo assim, cara, legal, eu quero conhecer esse mundo, mas eu ainda não sei se ele me pertence, entende? claro. Porque, pensa, ao mesmo tempo, você imagina que a gente tem que lembrar, cara, que o mito da autossuficiência ele é muito grande, né? E é muito fácil você se tornar refém de tudo que você está fazendo. Você imagina que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, aí eu dou comida para as galinhas, aí eu dou comida para os bichos, em geral, né? Aí eu alimento os cachorros. Aí eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que fazer aquilo. Aí às 6 horas eu já estou atendendo. Aí depois eu vou para outro lugar. Não cabe. O set de responsabilidades, ele só vai me levar até certo ponto, entende? Uhum. Então, o cara tem que tomar muito cuidado para não começar a atropelar uma coisa através da outra, né? Porque lembre-se que o mais louco, por mais louco que soe, né? Quem roça o mato em volta da minha casa sou eu, né? Sim, sim. Não, tempo é finito e as escolhas são É. finitas, né? Mas, enfim, talvez valha a pena dar a chance, sabe? Assim,
Sim, o claro. equipamento, entender como é que funciona. Sim, ele é dependente de internet, mas assim, tem, tem, tem diversas formas, monetizar um pouco da tua energia, enfim, Uhum, fazer às vezes um grid mais robusto, né? Entendendo? Pensando até em uhum. questões sobrevivencialistas, faz um grid mais robusto porque você consegue monetizar a parte dela. Se você precisa para alguma emergência, é literalmente puxar da tomada e você tem a energia disponível. Então, Sim, sim. enfim, são ideias que eu tive, eu tenho essa ideia, né? Assim, o meu plano agora familiar é a gente ir para esse lugar com um pouco mais de terra, eu gerar parte da energia e parte disso ser minerado, até por uma Que renda legal. passiva também, além de fazer Uhum. as coisas, né? O consumo aqui. Você Eu tem. nem tenho como opinar, porque o custo, eu não conheço nada de custo-benefício, de quanto custam as máquinas, quais são os sistemas que rodam nelas. Eu estou em terreno alienígena para mim. Não, assim, as máquinas nesse sentido são super simples. É basicamente você botar elas na tomada e ela conecta na rede do Wi-Fi que você tá. Então, Uhum, você tem que plugar ela com a RJ45, mas ela uhum, você vai controlar pelo seu computador. Então, não tem uhum. grandes problemas nisso. Enfim, se você der essa chance ao Berna, ele você Vou vai estar chamar ele. super bem orientado nesse sentido. Legal, legal. Ô, Júlio, deixa eu te perguntar, você estava falando sobre tecnologia, né, e o fato dela ficar obsoleta, etc. Eu queria saber da sua opinião, assim, relacionado a isso, né, acerca do Bitcoin e do que ele, em tese, se propõe aí para resolver, né, como seria esse problema dos governos poderem Uhum, inflacionar dinheiro e fazer essa uhum. péssima gestão, etc. Você acha que isso afeta ele ou talvez afete só depois que a gente já tiver morrido? Cara, é difícil, né? Porque na minha concepção eu vejo algumas potenciais possibilidades. A primeira possibilidade, eu acredito que é uma das mais plausíveis, que é o Bitcoin continua como está, ele ganha aceitação mais popular, mas ele vai se manter em uma pseudo-informalidade porque ele vai ser usado para lavagem de dinheiro dos grandes políticos. Ou seja, não será do interesse dos que operam o Estado colocar em voga uma perseguição ou um uso do Bitcoin de maneira formal dentro dos seus países, porque pode ser uma torneira muito eficiente para tirar o que eles querem dessa composição, né? Essa é a primeira teoria que eu observo. A segunda teoria se de fato os estados quiserem tomar conta do negócio. E quando eu digo tomar conta do negócio, isso é um ponto também que me incomoda. Eu acho que as pessoas subestimam a besta, entende? Nós estamos falando, né, por exemplo, no Brasil, você está falando de uma entidade que tem o monopólio da força, com uma constituição frouxa, com concepções legais extremamente relativistas, e que tem trilhões à disposição para fazer o que quer, quando tem interesse suficiente. Então, será que eles vão derrubar o Bitcoin? Não, mas talvez eles façam uma caça às bruxas. E você tem que estar pronto para isso, entende? Aí você imagina se a gente aplica essa lógica, sei lá, para os Estados Unidos ou para a China. Não sobra ninguém, meu amigo, entendeu? Vai ser o holocausto digital nesse sentido, né? Porque existe muito poder e muito recurso empenhado nesses países. Esse é o segundo cenário, né? Como disse, né? Você vai criar mil contra-argumentos para cada um dos cenários, né? Mas é o Caipira Júlio falando. O terceiro argumento é que nós podemos usar essa moeda digital como um golpe final no cachorro que está morrendo na beira da estrada. Por exemplo, você observa lá em países africanos, eu acho que onde foi Senegal e mais alguns outros lugares que eu vi, Foi onde já na está havendo, Nigéria. né, Nigéria, né? Já Tem. está havendo transações em bitcoins, porque a moeda não é confiável, então eles estão se baseando numa outra moeda. Eu fui recentemente para a Argentina, antes das eleições, uma semana antes do primeiro turno das eleições, e foi assustador. Eu carregava, eu andava com dinheiro vivo. Cara, eu carregava bolos de dinheiro para poder pagar uma comida, né? É impressionante, tá até no vlog lá da minha família. Eu andava com toletes de dinheiro, né? E em um país como esse, o cara vai se perguntar: será que eu preciso realmente lidar com tudo isso aqui? Será que esse país tem jeito? Qual é a melhor maneira de transacionar? E o mercado paralelo, ele pode começar a ganhar espaço naquilo que eu falei do homem bom. O homem bom pode se ver necessitado a transacionar em bitcoins e sonegar de fato o imposto devido em reais, entende? E aí, um Estado já enfraquecido, tomado pela crise econômica que ele mesmo criou, pode acabar sendo derrubado de vez
por esse processo desse mercado alternativo. Mas eu não sou muito otimista nesse caso, porque sempre que há uma queda, há um vácuo de poder que será tomado pelo próximo ditadorzinho, né? São várias teorias, né? E foi o que você falou, assim, gente, acho que por meio que viver nisso, a gente começa a ver. Ou também pode ser um viés, né? Pode Uhum. ser um viés da minha parte de achar que vai ser o último caso, né? Mas às vezes é porque eu quero que seja o último caso, né? E não necessariamente. Assim, ó, nós não sabemos. Nós estamos aqui É, brincando de verdade. futurologismo, né? É. Mas uma coisa eu vejo assim, cara, E isso, as pessoas... desculpa Ah, fazer um adendo. Isso é super importante de ficar claro. Nós não sabemos. Não é. é, Se eu Bitcoin não não me foi engano, não criado me por disseram que eu Deus era e um a gente profeta. tem que, entendeu? Assim, a gente tem que acreditar. Isso é importante ser dito, sabe? E que a gente bate muito em dizer isso e Uhum, apanha também muito por dizer isso. uhum, A gente não pode olhar isso como uma solução perfeita vinda por Deus que vai salvar todo mundo e aqueles que não adotarem, sabe? Tá uhum. junto do juízo final, entendeu? Assim, Bitcoin. Fãs têm por, né? É, É como eu falei, cara, estamos num mundo de excessos e as pessoas pecam por se emocionarem demais. Então, qual é a minha forma de ver as coisas, tá? Eu acredito muito no conceito de microliberdade, que é o seguinte: eu vou ter o meu canto, né? Um canto onde ninguém me incomode, onde eu posso viver com a minha família em paz, onde minha filha vai correr na terra, vai pegar a fruta que eu plantei. Num domingo eu vou lá, tiro um peixe do açude, mato uma galinha e faço uma comida para a gente comer. Eu vou ter as minhas armas ilegais ou legais, eu vou ter as minhas coisas do jeito que eu quero. Na hora que o governo começar a apertar e a situação começar a ficar séria, eu vou cogitar as minhas opções. Mas é como eu sempre disse para todo mundo: o objetivo de um homem bom é viver livre e morrer bem. Então, se me apertar demais, não tem problema, eu morro e tá tudo bem. Mas eu não vou ser corrompido no processo. Eu não vou perder a minha moralidade, eu não vou me corromper pelo meu ego. Se eu tiver que levar vários tiros no peito para provar um ponto, não tem problema. Eu vou provar o ponto pro cara que tá atirando em mim, porque ele sabe que fez errado. Porque ele só matou um cara que queria viver do jeito dele. Então, eu acho que é um posicionamento. A gente tem que escolher pelo que nós somos capazes de morrer. Esse é o primeiro passo para se tornar um homem. Se você não sabe pelo que você vai morrer, você ainda é um garoto. Então, o ponto é: eu vou morrer por Bitcoin? Claro que não. Eu vou morrer pela minha família, pô. Eu vou morrer pelas minhas filhas. Então, eu quero uma vida plena com elas, com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu quero sentar numa varanda, tomar um cafezinho, conversar com a minha esposa sobre coisas da vida. Eu quero receber amigos que eu gosto na minha propriedade. E é isso. E se me pressionarem demais, infelizmente, o Júlio não vai ter para onde correr e vai acabar tendo que causar um problema. Entende? cara, entendo. E, Ah, e- terapia e- bitcoinheira é é, o nome do episódio? é Mas exatamente assim, por ó, aí. eu vejo, ó, o cara tá lutando, como a gente falou antes, né? Em um tom um pouco mais direto, o cara tá lutando por ser a próxima nobreza, tá lutando pela liberdade, o fim do Estado, tá? Mas pra quê? E me lembrou casos assim que não raramente aparecem de pessoas se vangloriando que vão na festa da família e não conversam com ninguém porque ele é considerado o bitcoinheiro maluco que, sabe, que o São os mundo NPCs. que o mundo Aham. tá caindo e a pessoa e Ó, eles vamos fazer o seguinte, se vangloriam, sabe? Isso é dá mais uns 10 anos, ele tá querendo fazer terapia comigo. Ah, já deixa o contato aí. Deixa o arroba aí, Olha, pronto. cara, assim, ó, se tem um Deus neste mundo, neste universo, Deus é tempo. E o tempo é infalível. O tempo não é misericordioso, cara. Então, assim, o problema do cara que tem discursos extremizados é que ele vira refém das suas próprias profecias. Então, ele coloca datas, ele coloca afirmações e o tempo passa. E a poupança Balmerinos faliu, mas o tempo continua passando. Então, a grande questão. Nossa, só os velhos vão pegar essa. Mas o essa ponto principal. o Felipe ficou só olhando. Pois é, pois é. Mas o ponto principal dessa Mas história. ah, não, é um lapso de idade até pequeno, pô. Entre eu e o Hugo são 10 anos, sei lá. Pô, Você tá 10 com anos. quanto? 31. Nós não estamos muito separados. Eu era jovem quando a poupança Bamerindos continuava numa boa. Então talvez você Não, não tenha tido tempo de processar isso, em termos de é. memória. Mas assim, o ponto principal da história é entender que o tempo vai mostrar. Afirmações extremistas exigem uma conjunção de cenários extremos.
Então, deixe estar. Entende? A grande questão, cara, é que todos os dias eu sento e falo assim: para mim, tá tudo bem. Podem passar os anos. Eu sei no que eu acredito. Eu sei o que é certo e o que é errado para mim. Podem passar 10 anos e o Júlio vai estar falando as mesmas coisas. Agora, será que os outros estarão também? Será que o super QI 180, que fica no canto da sala porque é incapaz de socializar com outros seres humanos, vai estar tão feliz assim com a sua vida? Eu recebi um e-mail há um tempo atrás, e obviamente é um e-mail anônimo, né? De um jovem que ele estava com 22 anos de idade e ele, desde muito cedo, entrou na movimentação de compra de bitcoins, né? E ele começou a comprar bitcoins quando ele tinha 15, 13 anos de idade, alguma coisa assim. Resumindo a história, ele é rico hoje, certo? Ele é um cara que, pelo que eu entendi, ele tem centenas de bitcoins. Ah, só que ele está em uma crise existencial gigantesca pensando em suicídio, porque agora ele tem tudo, e daí? Entende? E daí? Ele tem 20 e poucos anos, ele zerou a vida financeira, sem esforço algum, não criou habilidade nenhuma, não tem valor no seu próprio esforço e não sabe o que é ser homem. De que adianta? Vai ser o cara que vai aparecer enforcado num canto, dado como um aleatório depressivo que tirou a própria vida, e algumas centenas de bitcoins serão perdidas na blockchain. É isso que as pessoas querem para si? Eu não. Entende? Entendo muito. Eu vou ter que cobrar uma sessão de Ressignificando o vocês, tá? Bitcoin. Eu tô pensando no nome do seu episódio, né? Ressignificando o Bitcoin com o Júlio Lobo. Cara, assim, ó, Para quem não nos dá ouve, o para Júlio fracassar cobrou um no. Bitcoin, tá? Por falar aqui com a gente por 1 hora. Puta, como ia ser legal receber isso. Já construí minha casa já. Mas o que eu digo, cara, é o seguinte, sério, não dá para falhar no básico. Não dá para falhar no básico. Eu digo isso, cara, assim, ó. Hoje em dia todo mundo acha que é treta, todo mundo acha que é desrespeito, mas assim, ó, eu digo no fundo do meu coração, cara. Quando eu vejo um cara, por exemplo, como o Renato, que faz o trabalho dele, eu fico entristecido, porque eu sei que aquele cara vai estar em sofrimento. Eu sei, cara, que a vida dele não vai ser legal, talvez já não seja legal, porque senão ele não seria daquele jeito. Talvez ele seja uma conjunção de tragédias que criou aquele personagem. E tá tudo bem. Eu desejo muita sorte para ele, prosperidade para ele, mas eu não vou ser isso. E eu não posso defender isso também, entendeu? Bom, né? Então, sejamos boas pessoas, cara, né? Ou seja, o que que você quer para você, pô? Para onde você quer viver? Onde você quer chegar? Usa o Bitcoin como uma ferramenta de alavancagem para o seu objetivo de vida. É o mesmo risco do cara que sonha em ser rico. Aí ele vira rico e o que que acontece? Eu já tive clientes que ganhavam 200 mil por mês e estavam pensando em suicídio. Por quê? Porque objetivaram a vida inteira ficarem ricos. Ficaram ricos e agora? Acabou a vida. Entende? Uhum. Então, é complicado, né? Se fosse tão simples, a gente já tinha resolvido em muito menos tempo, né? Ah, sim. Mas vem uma questão profunda agora, é assim, o rage, você percebeu que a gente não é exatamente da bolha, né? E a gente não é. Sim, sim, eu vejo que vocês estão na bordinha. Justamente porque, assim, a nossa abordagem, a minha e do Felipe, é assim, o Bitcoin, ele não é o meio em si. O nosso foco é criar indivíduos com soberania financeira. Dentro desse arsenal, o Bitcoin está aí. Ele é a Uhum, única? Não. A gente uhum, fala de outras, a gente fala de outras. Mas dentro desse arsenal, então, assim, existe coisas que a gente não faz, mas a gente fala que existe. Então, assim, existe o cara que usa shitcoins, como é dito, shitcoins, criptomoedas, justamente pelo efeito pump and dump, para ganhar mais dinheiro e acumular mais dinheiro. uhum, Existe o sujeito que, né, a gente fala de uma outra moeda, que é a Monero, que fala muito de privacidade, né? Dá uma privacidade que o Bitcoin por padrão não tem. Para você ter essa uhum, privacidade, você precisa fazer outras coisas com o Bitcoin, é um complexo muito mais complexo que o indivíduo comum não tem acesso. Então, assim, uma uhum, coisa é você fazer um Pix, chave pública, chave privada da mesma coisa, e ter a privacidade que, para ter um Bitcoin, você precisa fazer A, B, C, D, E, F. Então, assim, uhum, para o indivíduo, para transacionar, serve, funciona, atende. Eu sou um adepto de metais e pedras preciosas como uma possível reserva de valor. O Felipe já não é tanto, mas eu acho que deve fazer parte dessa soberania do indivíduo. Então, é muito isso que a gente acaba tomando esse rage, esse Sabe o que ódio. acontece, Hugo? Eu vejo assim, ó.
Sabe por que que a gente fica competindo para saber qual é melhor? Sabe por que que existe a briga no Brasil se o cara tem que ter uma 1911 ou uma Glock? Cara, sinceramente, eu não sei, porque assim, eu sou atleta. Então, assim, eu sei onde é melhor, dentro de um ambiente competitivo, eu entro lá e Uhum. faço o meu melhor. Então, A assim, resposta é simples, meu caro. É porque nós somos pobres. Simples assim. Nós somos pobres e por isso a gente quer convencer todo mundo que a gente sabe qual é o melhor lugar para colocar os poucos centavos que nós temos. Então, veja, se eu tivesse grana, eu comprava a Glock e a 1911. Se eu tivesse grana, eu comprava Bitcoin e Monero. Não haveria discussão. Eu compro o que eu quero, eu tenho dinheiro para todos. Agora, como eu não tenho e eu só posso colocar em um lado, eu fico desmerecendo o outro. Você entende? É esse o tá, problema. Perspectiva. Não, é a perspectiva. entendeu? É porque a gente é pobre e ferrado, cara. O cara fica discutindo qual é o melhor, o Celta ou o Gol. Ah, pelo amor de Deus. Você entendeu? Sim, entendo, entendo. Hum. São os recursos limitados e aí a gente acaba fazendo viés de confirmação, já que eu escolhi isso, tem que convencer mais pessoas a E aí vira Grenal, sabe? Vira Fla-Flu, vira vira. time contra time, né? E é como eu sempre disse isso, cara. Não precisa, pô. Não precisa disso, cara. A gente pode sentar e conversar e entrar em discordância e ninguém se matar no processo. Eu não preciso xingar você para de alguma forma tirar os seus argumentos, entende? Sim, E sim. hoje, se as pessoas lessem um pouco de Schopenhauer lá, né? Pelo menos aquele livreto das 38 regras de debate, de como ganhar qualquer debate, as pessoas já vão falar assim: chega de ficar debatendo com todo mundo, porque não faz sentido. Né? A vida não pode ser feita uma confrontação constante, né? Eu vi parte da sua live com a Moedo. Confesso Uhum. que não vi inteira porque eu já sabia para Uhum. onde ela ia. Principalmente a hora que eu olhei Todo o mundo chat. sabia. Assim, quando eu olho o chat das lives dele, é uma coisa que, assim, eu tendo a não ver mais. Então, assim, às vezes eu Aham. desligo o chat porque as pessoas estão ali para ver ele vencer. É O uma derby, competição, né? é o derby do futebol. Então, assim, Sim. agora ele vai convencer ele. E É, vai, e ganhou, e deixou ele sem resposta. Começa todo mundo. é. Não, assim, Não, e eu sacanagem. recebi vários comentários, tipo assim, nossa, eles ficaram em choque. Eu falei, meu irmão, para me deixar em choque, eu vi o parto, eu desenrolei o cordão umbilical da minha filha e que cortei. Você acha que eu vou estar em choque porque um maluco tá me falando um monte de coisa? Sabe? É, Assim, já. entenda, não é uma crítica ao Almoedo, basicamente. É uma crítica Não, mas maior à mesmo que torcida que se seja. forme, sabe? Mas Essa entenda o crítica seguinte, eu tenho cara, mais a que se forma do que propriamente o discurso dele. onde há escassez de satisfação individual, onde há escassez de autoconhecimento, surge a idolatria. Então, quando eu olho para todos esses jovens, porque na minha concepção são jovens, mesmo independente da idade, são Uhum, garotos, né? uhum, uhum. É, eu fico entristecido porque eu falo, cara, puta, você está usando o seu tempo de uma forma errada, sabe? Talvez seja um momento de você buscar outras coisas, além de só ficar aqui, né? Né? Mas enfim, tá tudo bem. Para eles, eu vou ser sempre um perdedor. E tá tudo bem, porque não me importa. É, A sua vitória é exatamente. outra, né? Exatamente. A sua vitória é olhar. E eu gostei disso. E acho que foi isso no post que você fez da lenha, sabe? Assim, a sua vitória é ter lenha, cara. É, Sabe? É não é, depender, tá tudo bem, saber que se precisar sim, você tem ali. E eu acho que isso é uma mensagem importante, sabe? De sim. passar. Às vezes eu entro em lives assim, eu tô. Geralmente, cara, eu mudei para o norte de Portugal, que é um dos lugares que eu mais sonhava em estar na vida. Por quê? Porque eu tenho vinho do Porto perto, porque eu tenho. É um tipo de pessoa, sabe, de gente que é muito mais culturalmente da maneira que eu fui educado, né? Uhum. Então, assim, eu me sinto muito em casa aqui, em casa que eu não me sentia no meu apartamento em São Paulo, onde eu estava completamente, né? Assim, eu conseguia Sim, até asfixiado. terapeuticamente retirar as coisas, sabe? Saber, olha, isto aqui agora é um Uhum. ponto que me irrita, me causa um negócio, eu Sim, consigo sim, evitar. Antes eu não conseguia, porque era tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, hoje eu consigo viver muito melhor com a qualidade de vida e o Bitcoin é uma ferramenta disso. é, Uma das coisas que contribui a isso, com a maneira que eu acredito no mundo, com a maneira, né, assim, eu me considero um libertário agorista, então, viver
fingindo que o Estado não existe no máximo possível nas relações. Então, Uhum. essa questão de plantar, de sobrevivencialismo, de não depender, né, de ir numa relação de uma feira com dinheiro, comprar direto do produtor, né, porque aqui tem isso, então eu consigo comprar Sim, direto do produtor, sim, incentivar isso a acontecer, e isso traz uma paz. E é sim, diferente, né? E aí, assim, aí quando eu chego no Twitter e falo assim, cara, para mim interessa o indivíduo estar em paz e viver dessa forma soberana, não, entendeu? Não, porque é fique só o Bitcoin que tranquilo. faz isso, enfim, então Como eu é. te disse, tempo é Deus. Quem você é quando o computador está desligado é que realmente importa, entende? O cara vai lá, me xinga no Twitter, eu abro o Twitter, desligo, vou lá, dou um beijo nas minhas filhas, vou lá dar ração pro cavalo, vou fazer alguma coisa, pronto, tá tudo bem. Ele desliga o computador e faz o quê? Entende? Então, Quem que ele é quem é fora que do avatar, ganha? né? Quem é que ganha o debate? Entende? Uhum. E então, nada substitui a realidade, meus caros. Eu vejo que a maioria desses caras, quando eles batem na parede da realidade e não conseguem sobrepô-la. Não tem jeito. Eles sempre pecam porque estão na teoria, porque estão escondidos em avatares, porque ali são guerreiros. Mas sentar aqui na minha frente e conversar comigo sobre o que ele acha que eu estou errado, ele não consegue fazer. Porque é simples, ele não tem coragem. Entende? Então, e eu não digo isso de forma agressiva, eu não quero brigar com ninguém. Mas é muito fácil você agredir pessoas que vivem um estilo de vida com o qual você não concorda de trás de um computador, onde você não vai sofrer consequência nenhuma, né? Então, isso cria um senso de proteção que potencializa esses discursos insanos. E, sinceramente, eu já sou um tiozão, cara. Eu acho engraçado. Como eu disse, eu tô no X pelo esporte, porque é divertido. Quando eu engajo com um hater, não é como se eu tivesse lá. Eu só tô achando engraçado. Eu tô querendo tirar o cara de bobo, sabe? É divertido, Eu cara. sei, eu tenho feito isso mais do que eu deveria. Temos lidado com isso ultimamente. Eu acho que você vai ver que você vê que você está crescendo quando começa a aparecer essa gente aí para É, querer desfazer é. sentido de tudo que você fala. Ah, Mais mas ou isso menos isso. é como eu falei, cara. Tá tudo bem. Deixe estar. Né? Sim, Você nunca vai convencer, você não joga pérolas pros porcos e você não vai convencer o cara de que você é melhor que ele, nem vice-versa. Então, é realmente uma conversa de louco, né? é, E acaba que é isso. você comentou sobre metais preciosos, assim, Uhum, qual que é a tua visão disso? Eu sei que vocês têm parcerias e tudo, eu uhum. também Cara, eu vejo sou. da seguinte forma. Hoje, por exemplo, que nem lá o Avelino é um amigo nosso, né? Ele de fato se aproximou da gente e tudo mais. Eu gosto dele como pessoa. O maior foco dele de negociação é a prata. Eu não gosto muito da estocagem de prata, porque eu acho que a prata tem um preço muito manipulado. E ela tem menos liquidez, e olha, e o ouro já tem menos ainda, mas enfim, ela tem menos liquidez do que o ouro quando eu estou negociando na cidade. Entende? Uhum, Você uhum, na rua anda, tem um monte de cara, compra o ouro, não tem ninguém falando compra prata. Então, eu acho que pelo tamanho, né? Pô, aqui eu tenho, sei lá, 8 gramas de ouro, né? Pô, isso já dá R$ 1.500 nisso aqui, né? Então, legal, talvez isso aqui me ajude a atravessar uma fronteira subornando um guarda que ganha pouco, você entende? uhum, Então, é mais uma ferramenta. Eu não vou ser o pirata que esconde ouro debaixo da terra, mas novamente, é mais uma ferramenta, entende? sim. Metais são sempre bem-vindos. Infelizmente, né, ou felizmente, para você poder ter isso aqui, você tem que ter o chumbo também, não tem jeito, né? E você tem que morar em um lugar, regra número um, né? Essa é a regra número um sempre. Mora em um lugar onde ninguém ouve os seus disparos, né? E aí fica tudo certo. Né. Você falou em regras, eu ia lhe perguntar isso, calhou num bom momento. O que você considera indispensável para um indivíduo soberano ter? Vamos lá. Eu acho que a gente pode puxar os pilares do sobrevivencialismo, né? Ou seja, o primeiro passo, ele tem que saber proteger a própria vida. Então, ele tem que saber dar um soco, ele tem que saber manejar uma arma de fogo, ele precisa ter acesso a meios de causar alguma letalidade. Essa é a primeira coisa. Se você morre numa altercação, você morreu, acabou, né? Não tem mais nada para defender. Sim. Então, todo homem tem que desenvolver uma parte dentro de si que é um guerreiro, né? Então, ele precisa aprender a defender a sua vida num confronto visceral. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro passo da soberania. O segundo passo é aprender a manter vivos aqueles que ele ama.
Então, um homem também precisa. E quando eu digo homem, você, mulher aí que talvez esteja ouvindo, é só trocar, tá? É só uma questão de substantivo. Ahn, Você precisa aprender sobre atendimentos pré-hospitalares, precisa aprender a cuidar de feridas, você precisa aprender a desengasgar uma pessoa, a fazer um RCP. Você precisa salvar. Cara, a quantidade de familiares que morrem todos os dias por ignorância de seus entes queridos é absurda. Então, assim, o básico, né? Ser soberano é, antes de mais nada, saber se proteger, ajudar aqueles que estão em aflição por um machucado, por alguma situação. Depois disso, a soberania também está em aprender a prover os próprios recursos para ficar vivo. Então, você sabe fazer fogo? Você sabe segurar uma ferramenta? Você sabe Cozinhar, construir né? alguma coisa? Sabe cozinhar, Sim. que seja fazer um miojo, né? Você sabe pescar? Você sabe caçar? Habilidades que hoje você pode tirar para primitivas demais, mas elas estão mais próximas do que a gente pensa, né? O cara que mora muito na metrópole, ele se distancia disso, né? Sim. Mas ela tá ali ainda, porque a comida que ele recebe é de um cara que manja disso, né? Ah, Depois disso, nós vamos para a autossuficiência, né, que é a capacidade de produzir os seus próprios recursos. Então, um indivíduo que quer ser soberano, ele tem que produzir tudo o que ele quiser. E pode ser o que ele quiser. Se ele quer, sei lá, fumar maconha, ele que plante a própria planta. Se ele quiser utilizar alguma medicação, ele que tenha medicina, qualquer tipo de plantas medicinais no seu terreno, e assim consecutivamente. Quanto mais você produzir, melhor. E por fim, né, depois do quarto elemento, vem a liberdade, que é você tem que ter uma concepção muito clara de como você quer viver a sua vida e de por quais causas você deixa de viver. Essa é a ideia principal, né? Para ser soberano, o último risco que nós já conversamos aqui, para mim é o mais importante. Se você não sabe para que você está vivo, né, de nada adianta. E se você não sabe pelo que você está disposto a morrer, você é um frouxo de alma. E ser um frouxo de alma é um caminho de sofrimento eterno. Né? Já diz o próprio Jordan Peterson lá, né, que a vida é sofrimento, agora sofrer sem sentido é pior ainda. Sim. Então, é mais ou menos isso que eu acredito que traz a soberania. Se a gente dissecar isso, é claro, né? Dentro da defesa, você pode colocar criptografia, você pode colocar muitas outras coisas, né? Eu estou abrangendo de uma forma muito clara aqui, né? Mas é isso, cara. A gente tem que ser polivalente, cara. Nós somos vivos hoje como espécie porque a gente é muito bom em se adaptar a diferentes cenários, né? E se a gente perder isso e ficar muito especializado em uma única coisa, a primeira onda que vier leva todo mundo, né? É. Eu tenho um provérbio que eu tento seguir, que é: quando a morte te encontrar, espero que ela te encontre vivo, né? Quando a morte chegar, espero que ela te encontre vivo. Porque tem gente que morreu e não sabe, né? Assim, o É cara, o verdade, cara Isso é é está verdade. vivendo, verdade. o cara está vivendo uma vida, assim, às vezes eu tento me colocar num lugar, assim, o cara é um avatar, Hum, tipo, ele brigou com a família inteira, o uhum, cara, sabe, às vezes terminou casamento, uma série de coisas assim, porque o cara quer comprar Bitcoin em tudo e a mulher quer, tipo, sei lá, fazer um uhum. passeio. E o cara tá vivendo essa vida extremamente infeliz e quando a morte chegar, vai ter o que vivo ali para levar, né? O que nos resta é perdoar ele. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele é uma criança ingênua. Ele não sabe o que é a vida, ele não sabe para onde isso vai levá-lo, ele não sabe o mar de sofrimento que o espera. E a gente tem que só tentar ajudar como der, né? Seja com um tapinha de moral, seja com algum tipo de torcida, né? E é isso aí, cara. É assim que acontece, né? Então, hoje em dia nós temos muitos artifícios para nos enganar e achar que a gente é melhor que os outros, né? Eu poderia agora chegar aqui, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um canal de tantos milhões. Cara, eu vou no banheiro igual vocês, entendeu? Eu faço as mesmas coisas que vocês. Eu sou um caipira metido a besta que gosta de fazer videozinho para a internet. Ponto final. Então, assim, isso não me faz melhor do que ninguém. E se você me ver na rua, eu vou te tratar exatamente como eu trato aqui. Não tem migué. Então, é aquela história, né? Você dá um pouquinho de poder para a pessoa e você percebe quem ela é. Eu digo, né? Dê likes para alguém e você descobre quem ele é. E no caso do nosso tema, dê alguns satoshis pro cara e você vai descobrir quem ele é. Entende? Sim. Faz todo sentido. É, Acho que é isso, É, senhores. é, gente, a sessão vai finalizar nesse momento. são terapia. Bom, eu não esperava menos. Estamos chegando ao fim. Felipe, o que você trouxe de notícia para gente do mundo Ah, Fiat? a notícia até que saiu hoje, só pra gente, a gente sempre finaliza, ô Júlio, com uma notícia Uhum, acerca das coisas que estão acontecendo no mundo, que a gente vive, né? E uhum, o Roberto Campos Neto
diz que Drex e Pix funcionarão sem internet, porque ele já está vislumbrando o dinheiro em espécie perdendo a importância ao longo do tempo. Hum. A fala dele e da notícia é acerca da funcionalidade, né, de pequenos valores em Drex e Pix funcionarem de forma offline. O que eu quero ressaltar aqui é o fato de que ele já está sinalizando que o dinheiro, moeda, papel impresso vai deixar de existir. Isso já é previsão, isso já é esperado, isso vai acontecer e vai afetar de uma forma ou de outra todas as pessoas que não sabem fazer trocas voluntárias financeiras sem usar a moeda do Estado. Esse é o Zeitgeist, senhores. É a oportunidade ideal. Na hora que o É, cara. Aqui, por exemplo, eu moro numa cidade de 15 mil habitantes de agricultores. Aqui, os caras andam com um bolo de dinheiro, porque eles não querem pagar nada para o Estado, né? Então, quando eles não puderem andar mais com os bolos de dinheiro, porque ninguém mais aceita aqueles papéis, eles vão para o Bitcoin. É uma questão de tempo, entende? a gente fala isso, assim, eu sou chato com isso até, né, em via de Twitter, por exemplo, e tal, porque nossa, eu acho que, cara, gente, vamos usar Bitcoin porque eu não consigo entender a capacidade que o povo tem de querer pagar imposto. Gente do céu, me dá nervoso. Eu acho que, assim, a Mas gente a vai gente ter curte o muito. rolê, né, cara? A gente gosta. Sexo forçado. É mais ou menos isso, né? Mas assim, é claro que eu entendo que tudo tem seu tempo, né? Mas Exatamente. falo com, eu reforço muito isso, né? A ideia de que, gente, atente para a possibilidade de você usar Bitcoin para isso e aquilo, porque agora não é problema ainda, né? Mas quando o problema vier, e olha, gente, a partir de agora a cédula não vale mais, deposita no banco para você trocar por dinheiro, agora é Drex, e tudo que está passando na sua conta já está contabilizando, pô, Receita Federal, Banco Central, e a multa já desconta direto na sua conta. O imposto já desconta direto na sua conta. Aí o povo vai ficar doido, sem saber o que fazer. O mercado paralelo vai florescer, tenha certeza absoluta. Vai, Ah, sim, Para eu tô toda assim. ameaça há uma oportunidade. essa o Felipe não viveu muito, mas quem já viveu na época hiperinflacionária, pô, você tinha Uhum. doleiro, vizinho doleiro, era, cara, dava-se um jeito, assim, você emprestava dinheiro para alguém, você não emprestava, não interessava o dinheiro que era tantos dólares que você emprestou para fulano, calculava-se um juro ou alguma Sim. coisa assim entre nada e o cara te pagava em dólar de volta, tipo, assim, teve mãe de amigo meu que comprou casa com questão de dólar, assim. Então, assim, Caramba. era uma profissão, como era telefone e investimento, né? Você declarava, É alugava, tinha gente que verdade. vivia de aluguel de telefone. Então, assim, É verdade. se a coisa voltar e der passos atrás nesse sentido, você controla muito, você só cria um mercado paralelo, por assim dizer, e ele engole o É. mercado principal, né? É verdade. Essa é a expectativa, ao menos, né? Caso contrário, sejamos marginais com orgulho. E é Vai dar assim, certo. e é assim, eu não vou nem, e é desta maneira que eu, Júlio, quero te agradecer muito pelo seu tempo, muito pela oportunidade. Se precisar de qualquer ajuda em relação a Bitcoin, mineração, coisa assim, já vou tomar a iniciativa. Não é meu esse curso ainda, mas eu e Felipe estamos fazendo um curso. Uhum. Ele já tem um sobre privacidade e anonimato. Ele vai te mandar o link para você acessar. Enfim, tem uma série de ferramentas que entre elas usam Bitcoin, mas como Uhum. você transacionar com anonimato e segurança, dê uma olhada, esteja à vontade para Legal, perguntar, cara. enfim, qualquer coisa. Premiar um pouquinho com conhecimento, uma forma de agradecer o fato de você estar se interessando por uma comunidade, por uma forma de transação de dinheiro livre e soberana, né? Então, quero Legal, te, cara. quero Eu te... agradeço o convite, agradeço a abertura, né? Eu sei que as minhas opiniões são um pouco estranhas em relação ao que a gente já está acostumado a ouvir, né? Quando você tem um nicho já estabelecido, e Não, chega um cara metendo bedelho. É que eu a não gente não tá acho, nesse cara. nicho, entendeu? Não, Então a gente já é tá nessa. exatamente. A Aham, gente não é o extremista da bolha que entendi. você teve contato. Sim, Vamos você dizer É, tá do assim, outro você lado, teve, né? Do você gradiente. teve contato com um e assim, existe um grupinho que é muito semelhante, mas a gente não faz parte desse pessoal Uhum, extremista, por mais que a gente aborde o mesmo tema. Talvez a gente quer até é, mesmo uhum. o mesmo objetivo.
Só que a Justo, forma de justo. trazer isso é diferente, entendeu? Legal, E aí, cara. aí Legal. você chegou batendo justamente nos pontos que a gente faz. E aí a gente Uhum. toma também. Então, assim, o que aconteceu com você acontece com a gente talvez numa escala menor ainda, mas Sim. é Mas é basicamente isso. divertido, né? Então, É. É isso, como eu falei, A é gente é. divertido. é O dia que me divertido. encher o saco, eu deleto tudo e vou embora. É bem isso. Eu já postei assim, o dia que eu acontecer certas coisas, eu minerar um bloco, por exemplo, vocês vão ver adeus otários no Twitter e nunca mais. Pra gente rende episódios, nada mais. É, É isso aí, meus caros. Não dá para se prender demais e lembre-se, no final, o que importa é o que está fora dessa tela aqui, né? O que realmente importa. Então, sigamos. Com certeza. então, esse foi mais um episódio no Bloco Podcast. Se você gostou, por favor, deixe 5 estrelinhas no episódio, ajuda a gente. Se quiser deixar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg. Ou se tiver no Fonta em nosso app favorito, e ganhou alguns satoshis para ouvir esse podcast, e quiser dividir um pouco com a gente, é só enviar direto para o episódio. Esse é mais um episódio, ficamos por aqui e tchau.